Boa tarde, pessoal. A gente vai... Natália, você tá pronta? Então, gente, boa tarde. Vai começar mais um evento. A gente pede, primeiramente, que vocês aceitem, né, a gravação do evento. O evento é gravado, então vai aparecer uma mensagem na tela. Eu peço que vocês aceitem. A Natália Fernandes, ela é uma psicóloga clínica de orientação psicanalítica, formada pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, do UniBH em 2019. Realiza atendimento online e presencial em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Experiência como acompanhante terapêutico na rede de saúde mental em Belo Horizonte, bem como em atendimento ao público de vulnerabilidade social, público e vinculados às redes de assistência social de Pedro Leopoldo. Natália, fique à vontade, seja muito bem-vinda, o espaço é todo seu, tá ok? Obrigada. Gente, boa tarde, meu nome é Natália, né? E aí eu montei uma apresentação e aí eu não gosto muito de usar slide, então eu fiz um roteirozinho e aí eu gosto de fazer como uma roda de conversa. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma observação, eu não estou com o computador, então eu peço para o pessoal do Desembolando me dar um aviso que o pessoal está perguntando, que aí eu vou respondendo e a gente vai fazendo uma troca, tipo, uma conversa. Bom, né, eu sou acompanhante terapêutica e hoje eu vim contar, e psicóloga, e hoje eu vim contar um pouquinho como que acontece o acompanhamento terapêutico, né, e um pouco da minha experiência. Tá sem som? Tem alguém falando que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, então tá. tudo bem. Então tá bom. Bom, né, primeiro eu faço só um contexto histórico, né? O acompanhamento terapêutico, ele se inicia nos anos 60, ele chega no Brasil nos anos 80, antes da reforma psiquiátrica, né? Então, ele acontece num contexto hospitalocêntrico. E aí, todas as atividades que acontecem, né, do acompanhante... Deixa eu só desligar meu negócio aqui, peraí, só um minuto. Todas as atividades que são executadas, né, pelo acompanhante terapêutico, que naquela época ela é chamada de auxiliar psiquiátrico, acontece dentro do hospital, né? Então, é uma prática ainda muito limitada. E eram práticas que eram executadas, eram coisas simples, assim, era só acompanhar a rotina do paciente ali num contexto hospitalar. E aí, ao longo do tempo, essa prática vai tomando novas formas, né, junto com os movimentos da reforma psiquiátrica. O acompanhamento terapêutico, ele troca de nome, ele passa de auxiliar psiquiátrico para amigo qualificado, e aí ele desprende um pouquinho dessa lógica de um saber médico, mas como ele ainda está dentro de uma instituição e como ainda é o hospital, ele ainda segue muito um saber médico, né? Assim, não tem muito um desprendimento de um saber próprio do acompanhante terapêutico, né? Isso vai sendo construído pós-reforma. E aí, por um período, né, algumas instituições começaram de alguma forma, tentar criar outros moldes para o acompanhamento terapêutico dentro do hospital. Então, o acompanhante terapêutico ele começa a ter uma participação maior no diagnóstico do paciente, consegue-se fazer assim, uma circulação, né, com esse paciente ali nos entornos do hospital, mas o acompanhamento terapêutico ele começa de fato, né, a ser um agente importante, a ter uma chamada maior quando acontece a reforma psiquiátrica, né, e junto com a ideia de clínica ampliada, o AT passa a ser um agente importante aí para a promoção de saúde, para a promoção de cuidado em saúde mental. E aí o AT sai do hospital e aí ele desprende desse saber médico, começa a construir um saber próprio e ele começa a ocupar o cotidiano do sujeito, né? Então, o sujeito acompanhado, o AT vai construir junto com esse sujeito os territórios aí que ele vai ocupar, né? Então, ele vai para a rua, né? Por isso que a gente fala essa clínica da rua. A Sueli Rolnick, que é uma psicanalista, ela usa muito esse termo ela usa clínica nômade, né? Que é uma clínica que não tem um espaço próprio, né? Assim, é uma clínica que anda,
que movimenta, é uma clínica que está sempre em movimento. Porque ela caminha junto com o cotidiano desse sujeito. Então, cada sujeito vai ter um contexto, uma demanda, e a gente vai construir junto com esse sujeito de acordo com esse espaço que ele ocupa. E aí começa, de alguma forma, o AT a ter a promoção em saúde mental, né, para essas pessoas, começa a caminhar de uma forma mais horizontal, assim, né? Não que o saber médico não seja importante, né, mas começam a aparecer outros agentes para poder contribuir para a promoção de saúde para essas pessoas. E aí, o que é, né, o acompanhamento terapêutico? Essa prática que foge desses moldes tradicionais de consultório, né, assim, é uma prática que hoje a gente fala mais, mas na época, por exemplo, na época que eu estava fazendo faculdade, não era uma coisa que a gente escutava tanto, né? Assim, a gente sempre teve uma ideia de uma clínica, que era uma clínica fechada, né? Num contexto de consultório, né? E o AT coloca essa possibilidade de uma clínica que dialoga com a cidade, que dialoga com a rua. Deixa eu ver. E aí o AT ele vai fazer mediações, né? Para a gente pensar nessas mediações, né? A gente precisa pensar num contexto da loucura, né? No Brasil, né? A gente sai de um contexto, de um cenário extremamente segregativo, né? Quando a gente pensa aí no Hospital Colônia de Barbacena e no Hospital Psiquiátrico em geral, e a forma que esses sujeitos eram tratados nesses hospitais, isso traz, ainda que a reforma tenha acontecido e que a gente tem um movimento de luta antimanicomial que promove a garantia de direito desse sujeito, a gente tem um imaginário social, né, de características que são postas para esse sujeito, né? Então, muitas vezes esse sujeito ele é colocado como um sujeito incapaz. Isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? Na clínica do AT, quando as pessoas colocam o sujeito como infantil, né? Como se ele fosse uma criança. E aí tem gente que fala com voz fina, então tem gente que não faz nenhum tipo de demanda. Às vezes você vai no supermercado com um paciente, com um morador, e ele não o caixa do supermercado pergunta para mim as coisas, em vez de perguntar para ele. É ele que está com dinheiro, é ele que está escolhendo, é ele que está pagando, e aí acaba que eles perguntam para mim porque não consideram o sujeito, né? Isso aí são marcas que esse horror que foi Barbacena traz, né? E também, né, de uma sociedade que cria um certo padrão aí de normalidade, né? A Sueli Ronick, eu gosto muito dela, e aí ela fala sobre territórios, né? E que o território, ela tem nesse texto Clínica Nômade, ela divide o sujeito como um sujeito de dentro e o fora. E aí, quando a gente pensa, né, assim, no psicótico, por exemplo, é um sujeito que ele não passou pelo campo, pelo campo simbólico, né? Ele está ali no campo da concretude. E aí a sociedade é neurótica, né? A gente caminha numa subjetivação neurótica que determina certos padrões de normalidade. A forma de existir do psicótico é diferente da forma de existir do neurótico. E aí isso foge do padrão, né? E aí a gente sabe muito bem que a sociedade não lida muito bem com o que sai desse padrão, né? Então a gente tem um certo controle, né? Assim, um certo controle social, né? Que é quando a gente vê esses grandes episódios, né? De coisas horríveis que aconteceram em Barbacena, isso é a sociedade não sabendo lidar com a diversidade de formas de existir, né? Então ela segrega. E quando isso acaba, isso deixa resquícios, né? Então esse sujeito é colocado como incapaz, colocado como perigoso, colocado como um sujeito que não deseja, né? Então é difícil, porque quando a gente fala de manicômio, né, o manicômio não é algo, não é só instituição, né? Quando a gente fala de manicômio, a gente está falando de manicômio que está dentro da nossa cabeça também,
né? Então, a gente vai, aos poucos, tentando quebrar. E aí, o AT, ele tenta mediar isso, assim, de alguma forma, né? A construção de laços que esse sujeito faz, ele vai tentar mediar, tentar auxiliar nessa construção e nesse diálogo que o sujeito faz com a cidade. E aí eu sempre falo assim, que quando a gente está trabalhando em campo com AT, a gente acaba fazendo mais intervenção no fora do que no próprio sujeito, né? Assim, porque é esse fora que fala o tempo todo, assim, que não é que esse sujeito que coloca nesse sujeito alguns estereótipos, né? A gente vai quebrando. E aí, só para explicar um pouco, né, do contexto do meu trabalho, eu trabalhei numa residência terapêutica em Belo Horizonte, né? Eu fiz estágio em acompanhamento terapêutico nessa residência, e é uma residência, eu não sei se alguém conhece, né, que as pessoas ficaram 30, 40 anos internadas no hospital psiquiátrico, que era a Clínica Serra Verde. Essa Clínica Serra Verde, ela fechou, é um manicômio, ela fechou em 2011. E aí, o processo de desinstitucionalização desse pessoal que estava internado, eles passaram para o Sofia Feldman depois, ficaram lá um tempo, e depois foram encaminhados para a residência. Os moradores da residência que eu atuei chegaram na residência em 2012. E aí, o Sofia Feldman, ele conseguiu terminar o processo de desinstitucionalização do pessoal que tinha vindo do Serra Verde em 2016. Então, assim, é um negócio muito recente. 2016 foi ontem, né? A gente tem muito essa ideia, né, de Barbacena distante, né? Mas não é algo tão distante assim, né? Assim, a gente está em constante processo, né? E aí é algo para a gente pensar, né? Assim, que não está tão longe assim quanto a gente acha que está. E esses estigmas, esses corpos carregam esses estigmas, e a gente precisa, e a gente tenta de alguma forma mediar e dizer que esse sujeito pode ocupar esse espaço e ele vai ocupar, né? Então eu já tive casos assim de que eu precisei fazer mediação, já teve uma vez que eu fui na padaria com um morador, e o morador é um morador que tem costume de pegar, ele sempre pega 3 picolés. E aí ele chupa 3 picolés e vai embora para casa dele. É esse a rotina dele toda vez que ele vai na padaria. E aí já teve vezes que ele foi na padaria e aí trocou o dono da padaria, então o dono da padaria não conhecia. E aí o dono da padaria tomou o picolé da mão dele e falou: "Não, 3 é muito". Quem disse, né? Assim, ele ia pagar pelo picolé. Então, assim, aí a gente tenta explicar, né? Assim, explicar o que é o acompanhamento, explicar quem é esse sujeito que está ali, e para poder tentar mediar essas relações, né? Para que essas relações sejam possíveis. E aí, eu gosto sempre de dizer, assim, eu formei a... Eu não sei resolver, tem uma galera que não está conseguindo ouvir. E aí, eu trabalhei nesse contexto e eu acabei entrando, né, assim, um pouco no movimento da luta antimanicomial nesse período. E no final, né, da minha graduação, eu fiz um TCC sobre o título era Presunção de Periculosidade e Aplicação na Medida de Segurança, que resumidamente quando a gente precisa entender, né, assim, existe um estigma que é o estigma do perigo, de que de que a loucura, de alguma forma, apresenta perigo para a sociedade, né? Isso é muito presente. Então, eu escutei muito isso, né, enquanto eu estava trabalhando né, das pessoas terem medo, terem receio, né, quando eu estava trabalhando, das pessoas que eu estava acompanhando. E aí, só que é um pouco pior, assim, né, esse medo. O direito penal, quando um sujeito em sofrimento psíquico comete um delito, por exemplo, ele não cumpre pena, né? Ele vai para um negócio que chama medida de segurança, né? Que é uma medida de tratamento, assim, né? A ideia, em teoria, de que esse sujeito vai ser tratado, né? Desse transtorno, porque quando um sujeito em sofrimento psíquico passa ao ato, é porque ele entrou em crise, né? Então essa crise precisa ser estabilizada.
essa é a ideia, né? O que acontece é, o direito penal tem um negócio que chama presunção de periculosidade, que ele determina que o sujeito que tem sofrimento psíquico, ele é patologicamente perigoso. Ele patologicamente tem mais chance de cometer um crime novamente. Então, eles fazem um laudo de presunção de periculosidade, que determina que esse sujeito tem chance de cometer o crime novamente porque ele tem um transtorno, e aí ele é encaminhado para essa medida que não tem prazo de validade, né? Não é como a pena, que a pessoa fica 30 anos, né? Agora acho que mudou, é 40. Então, ela tem um prazo máximo. A medida de segurança, não. A medida de segurança, a pessoa só sai de lá se ela tiver um laudo que teste que a periculosidade cessou. Aí eu fico me perguntando, como que a periculosidade vai cessar se a periculosidade não existe? Não existe, não tem isso, né? Porque o que o direito penal faz é, de alguma forma, fazer com que a responsabilização não seja pelo delito, né? De dizer para esse sujeito, olha, isso que você cometeu é errado, você vai passar por um tratamento. O que acontece com como é o nome? Eu esqueci o nome da autora. É a autora que construiu o Pai PJ. Eu esqueci o nome dela. Ela faz um estudo sobre isso, né? E aí o que ela diz é que, na verdade, o que é considerado crime não é o delito do sujeito, é a própria loucura, né? Assim, é o próprio modo dele de existir. E aí esse sujeito fica, né? Tem um documentário que chama A Casa dos Mortos, que é um documentário sobre manicômio judiciário, né? Assim, e aí é um documentário interessante, assim, para poder entender um pouco como que funciona, né? E aí existe uma instituição que chama Pai PJ, que é Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. O documentário chama A Casa dos Mortos. Isso, é isso mesmo. Aí, o Pai PJ funciona na lógica do acompanhamento terapêutico. Ele vai na contramão disso, né, para dizer, olha, esse sujeito dá conta de responsabilizar pelo delito que ele cometeu. Ele dá conta, né? Assim, ele precisa, né, de um acompanhamento para ele estabilizar, né? E esse acompanhamento não pode ser numa instituição fechada, né? Primeiro, porque é contra as diretrizes da reforma psiquiátrica, e segundo, que a gente sabe que cuidado em saúde mental não se faz não se faz com privação de liberdade, né? A própria liberdade é terapêutica, né? Então esse sujeito precisa passar por um acompanhamento de estabilização que não é na ordem de punir ele por ter um transtorno, né? Assim, é de dizer do ato e não do transtorno. E aí é o que é uma das grandes revoltas, né? Assim, que eu tenho quando eu estou escrevendo esse TCC, porque assim, por que o neurótico não vai rescindir ao crime, né? Quem disse que ele não vai? Fernanda Ottoni, obrigada, isso mesmo, sei o nome dela. A Fernanda Ottoni é a psicóloga que criou, ela é psicanalista, ela criou o Pai PJ para ir em contramão dessa lógica. E aí, o Pai PJ faz um trabalho bacana, né? Quer fazer um diálogo com com o judiciário, para poder também, nesse contexto, tentar promover o acompanhamento terapêutico, né? E dizer que esse sujeito dá conta de se responsabilizar por esse ato. Deixa eu ver. E aí o Pai PJ faz essa articulação, constrói junto com o sujeito, porque o acompanhamento terapêutico é isso, né? É uma construção que se faz junto com o sujeito, né? É preciso levar em conta o sujeito. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, como eu disse antes, né, o manicômio ele não é só instituição,
ele também está na nossa cabeça. Então, assim, às vezes a gente tem, sem perceber, a gente comete coisas que caminham numa lógica manicomial. Assim. Eu dou o exemplo da residência que eu trabalhava. Teve uma época, assim, o carro-chefe do acompanhamento terapêutico é o projeto terapêutico, né? Singular. E aí, como a gente está na casa do sujeito, né? São dois tipos. Tem o projeto terapêutico singular e o projeto terapêutico coletivo, que é o projeto da casa. Quando a gente estava construindo assim, projetos terapêuticos singulares, o que acontecia algumas vezes é que a gente ficava tão empolgado para poder construir que a gente esquecia do básico, que quando a gente constrói um projeto terapêutico, a gente precisa construir junto com o sujeito. E aí, às vezes, a gente ia montar, e aí a gente ia falar do projeto nas reuniões, cadê? Cadê a escuta do sujeito? Que é o principal, né? Escutar esse sujeito, porque é ele que vai direcionar, né, os objetivos e as intervenções que a gente acredita que vão, de alguma forma, potencializar o tratamento desse sujeito, potencializar esse sujeito aí em todos os espaços que ele está circulando. E aí a gente percebeu que, de alguma forma, a gente estava caindo nessa lógica meio manicomial, assim, de não escutar, né? E aí coloca o sujeito numa posição de não sujeito de novo, né? E aí só que só está em outro contexto, né? E aí é preciso tomar esse cuidado, assim. E aí a gente criou uma reunião de equipe na residência que a gente fazia junto com todos os profissionais, porque a residência terapêutica ela é constituída por um estagiário de alguma área da saúde, um supervisor técnico que seja da mesma área da saúde que esse estagiário, e aí tem um outro supervisor que não fica na casa, e tem as cuidadoras, né, que são as pessoas que ficam mais tempo com os moradores. E aí a gente percebeu que em algum momento a gente ficou muito ligado, né, num achismo de que a gente sabia o que era melhor para o sujeito, e a gente não escutou outros olhares. E o projeto terapêutico, a base dele é ser construído coletivamente, né, com articulação com a rede, com articulação com o território, com a família, e principalmente com o próprio sujeito, né? Então, assim, em algum momento a gente percebeu que a gente perdeu isso, assim. E aí a gente propôs essa reunião para poder discutir projeto terapêutico, assim, para poder contar sobre o projeto e construir. Peraí, tem uma pergunta. O acompanhamento terapêutico só pode ocorrer em clínicas e hospitais para pessoas que já estão diagnosticadas, porque com esse caso de moradores de rua que podem ter alguma questão psicológica, mas sempre fica a dúvida de ter algum órgão responsável. A ideia do acompanhamento terapêutico é que ele aconteça vinculado com um outro acompanhamento, né? Com um acompanhamento psicológico, com um acompanhamento médico, né? O acompanhamento terapêutico ele é meio autônomo, né? Assim, ele não necessariamente vai estar eu, enquanto acompanhante terapêutico, vou estar vinculada a alguma equipe ou algum serviço, mas é algum serviço que me chama para poder fazer acompanhamento. Existem alguns casos, né, com pessoas autistas, por exemplo, que quem faz o acompanhamento terapêutico, eu quero que você lê o chat para mim, fica mais fácil. Quem faz o acompanhamento terapêutico são pessoas da educação. Isso aí, ó, multiprofissional, multidisciplinar e conjunto. Mas precisa ter não dá para ser só um negócio isolado, assim, né? É uma construção coletiva, né? Multiprofissional. Porque senão o saber fica centrado em uma coisa só, né? E a ideia é que esse saber circule, né? Que tenha uma certa horizontalidade, assim, de saberes. E aí a gente vai trabalhar junto, a gente trabalhou junto com a equipe a possibilidade das cuidadoras, por exemplo,
contribuírem, né, com os olhares dela no projeto terapêutico, assim, né? E aí a gente sentava com morador, é claro, né? Nem todos os moradores conseguem entender, né? Assim, às vezes eu não conseguem ler, entender um projeto, mas eles conseguem dizer do que eles querem, da forma deles, assim, né? E isso precisa ser considerado. E aí a gente acabou fazendo isso com a equipe para tentar de alguma forma promover essa interdisciplinaridade dentro da equipe e também fora, né? Assim, quando a gente, porque assim a gente tem uma rede, né, de saúde. E aí o posto de saúde, por exemplo, é o principal órgão que esse sujeito vai acessar. É o primeiro que ele acessa e é o que ele mais acessa. E aí o que a gente percebeu é que a gente estava com problema no posto de saúde, assim, de profissionais que não estavam topando muita ideia, assim, de ter morador de residência frequentando o centro de saúde, assim, né? Eu tem um caso, assim, né? Eu fiz um projeto terapêutico de um morador e uma das metas, né? Porque no projeto terapêutico, no final, a gente estipula ações e metas para poder tentar executar, né? Junto com o sujeito. E aí eu tinha colocado uma das metas, que era uma demanda que ele me solicitava o tempo todo, que era ele queria ir numa psicóloga e falar. E aí a gente tentou, isso se enquadra dentro da psicologia comunitária. Olha, eu falo que vou deixar você ler, e aí eu leio antes. Com tratamento com pessoas de rua. O acompanhamento terapêutico que eu atuo é com pessoas em sofrimento psíquico. Aí vai depender, né? Porque o morador de rua tem a clínica de rua, que eu esqueci o nome, tem um nome mais bonito, eu não lembro. Que aí o acompanhamento terapêutico vai acontecer por via dessa clínica. E aí, se alguém souber o nome, coloca aí para mim, que eu esqueci. Mas O Arnaldo, ele colocou aqui que é a UBS, Atenção Básica, que é a porta de entrada do usuário. Seria isso, isso? não, então, a UBS a UBS é a porta de entrada, né? Então, na UBS ele consegue acesso a vários pontos da rede. Mas é porque tem uma clínica que acontece na rua mesmo, que eu esqueci o nome. É clínica de rua mesmo, ela acontece na rua, fora da UBS, que é uma clínica que faz um acolhimento a pessoas em situação de rua. Não é o CAPS, é consultório de rua, isso, consultório de rua, que faz esse acolhimento com pessoas em situação de rua. A UBS, né, a gente teve que fazer estratégias também, né, assim, estratégia de articulação de rede, que é uma coisa que o AT faz muito, né, articular redes, e eu considero a parte mais difícil, né, do trabalho, articular redes e fazer mediação com família, porque com o sujeito é tranquilo, né, a articulação com o profissional que é mais complicado, assim. Eu montei esse projeto com um morador, e aí a demanda era, eu quero ser atendido por uma psicóloga, fora da casa. Beleza. E aí, né, como é residência terapêutica, esse sujeito vai para, ele tem que ser atendido por um psicólogo do SUS, né, na atenção básica. Aí a gente encaminhou para o posto de saúde. Aí a psicóloga atendeu ele uma vez e entrou em contato com a gente falando que não ia conseguir dar continuidade. Aí a gente foi entender por quê. 90% dos moradores, né, assim, salvo 2 ou 3 na residência que eu trabalhei, são moradores que tiveram toda a arcada dentária arrancadas na clínica Serra Verde. E aí eles não têm dentes. E aí, para poder entender o que eles estão falando, é mais complicado, né? Para poder. Eles falam muito embolado. Mas dá para entender perfeitamente, né? Assim, se você tiver um desejo de escutar e fazer um esforço, você consegue. Mas aí ela disse que não entendia o que ele falava e que ela não ia atender. E aí era muito importante o atendimento assim, para o desenvolvimento do projeto.
E aí a gente ficou pensando, né, como que a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer com que essa psicóloga junte, porque todos os dentes foram arrancar, tortura, né, que era o que acontecia nesses hospitais, assim, né, não tinha tratamento, né, a ideia era controle social, eles eram jogados lá, e muitos de várias residências, né, tiveram a arcada dentária, né, assim, o, a gente não tem muita noção, né, das coisas que aconteciam lá dentro. Inclui pessoas que têm Alzheimer. Eu já atendi na residência terapêutica pessoas que tinham Alzheimer. Assim, é possível. Mas aí era num contexto dentro da residência, né? Eram moradores da residência que tinham outras comorbidades para além da esquizofrenia, que é o que a maioria dos moradores da residência, maioria não, todos, que os moradores da residência que eu trabalhava tinham. E aí a gente pensou que a gente de alguma forma precisava incluir essa psicóloga e mostrar para ela que era possível, né, ter contato com esse paciente, né, assim, que ele conseguia dizer, né, ele conseguia falar. E aí, exatamente, Holocausto Brasileiro, esse livro, e tem um documentário que chama Em Nome da Razão também, que é um documentário que foi feito em Barbacena, e aí ele é horrível de assistir, né, porque tem umas cenas muito pesadas, mas é bom para a gente ter noção do horror que foi, inclusive para a gente bater de frente com os retrocessos aí que tem acontecido, né, para que isso não se repita, porque é horrendo, assim, né, é o holocausto mesmo, né, assim, esses corpos eram jogados no hospital, e assim, eles eram e aí morriam, e os que não morriam, né, eles tentavam de alguma forma fazer com que esse corpo morresse, porque eles vendiam os corpos para as faculdades de medicina, né, assim, era lucrativo a morte, né, desses corpos. As pessoas de Barbacena não tem, é um negócio muito que por muito tempo não foi falado, né, assim, e ainda não é, né, a gente escuta muito falar sobre isso num contexto acadêmico, né, em eventos assim, dentro da faculdade, né, tudo que eu sei, tudo que eu descobri sobre Barbacena foi dentro de um contexto de faculdade, né, isso não é um negócio, e fora as pessoas que são usuários, né, da rede de saúde mental, que em Belo Horizonte é uma rede muito engajada politicamente, a rede de usuários e familiares é muito engajada, então caminha bastante, mas ainda é uma questão que é meio fechada, assim, né, num contexto acadêmico. Mas, enfim, vou voltar no que eu estava falando. Aí, a gente foi e falou assim, de alguma forma a gente precisa fazer com que essa psicóloga tome uma consciência, né, de que é possível. Aí, era uma questão que acontecia não só com a psicóloga, né, assim, a gente tinha, as ACS não entravam na casa porque elas tinham medo, elas achavam que elas iam ser atacadas, assim. Eu já conversei com médico que não sabia o que era residência. Médico que não fazia noção do que era residência terapêutica, né? Então, assim, aí você imagina como que é a formação, né? Assim, da medicina e da psicologia também, né? Assim, é algo também para a gente pensar, né? Assim, e aí, a gente trocou os pisos da casa. Tinha um tempinho que a gente tinha trocado os pisos da casa. Aí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos criar um evento na casa, e aí a gente chamou de chá de casa nova, que é para poder para chamar o centro de saúde para dentro da casa, para eles conhecerem, para ver se de alguma forma alguma chavinha gira lá e eles começam a participar mais ativamente aí do projeto terapêutico dos moradores, porque era importante que eles participassem. Aí a gente conseguiu fazer o chá de casa nova, essa psicóloga entrou na residência e ela ficou assim, eu lembro da cena, assim, ela repetia inúmeras vezes assim,
como que isso é uma casa mesmo? Como assim? É uma casa. É uma casa. Eu tinha falado que era uma casa antes, assim. Elas ficaram horrorizadas de que era uma casa, de que tinha cama, sofá, sala, cozinha. E, e é algo que... E aí deu uma quebrada, assim, no, na, no, nos profissionais. E aí a gente conseguiu ter um acesso maior ao posto de saúde, assim. E aí foi possível, né? A gente conseguiu fazer com que esse paciente tivesse um acompanhamento mais contínuo no posto de saúde, né? Os outros moradores, né, frequentavam, mas ainda é uma questão, né? Assim, que a gente precisa trabalhar, é um trabalho meio que de formiguinha, né? A gente fala muito que a psicoeducação ela é dada quando a gente está fazendo o atendimento com o usuário, né, de saúde mental, com o morador, e a psicoeducação ela acontece muito com o entorno também, né? A gente precisa o tempo todo reafirmar esses espaços e dizer que esse sujeito vai ocupar, e ele, porque ele diz, né? Ele está dizendo isso o tempo todo. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode fazer aí. Natália, a Débora voltou ao assunto do Alzheimer e ela perguntou, mas o tratamento contínuo é certo? Como faziam com as pessoas com essa doença Alzheimer nas consultas seguintes? Então, o acompanhamento terapêutico, ele tem uma continuidade, mas não que é meio que para além do sujeito lembrar, assim. Porque na residência que eu trabalhava, eu trabalhei com uma pessoa só com Alzheimer por um período curto, assim. Mas o acompanhamento terapêutico é o cotidiano, assim. Eu vou na padaria com esse sujeito hoje, a gente vai no shopping, né? A gente vai propondo as coisas, assim. Então, assim, tinha morador que não lembrava, assim, que eu saía com ele hoje e aí a gente fazia um combinado, assim, vamos fazer um combinado de tal coisa. Eu chegava amanhã, eu não lembrava nem meu nome, assim. Mas aí eu falava o meu nome, falava o combinado, e e se ele topasse, a gente fazia, né? E eu tenho um caso, assim, tinha uma moradora, que é uma moradora que era muito vinculada, né, comigo. E a gente tem muito, a gente se vincula muito aos moradores, à casa, né? É um trabalho que passa muito pela via do afeto, assim. E aí ela era muito vinculada comigo, e aí a gente foi no centro de convivência fazer uma boneca, né? Ela queria fazer uma boneca para poder decorar o quarto lá, e a gente foi fazer uma boneca. Aí a gente chegou no centro de convivência, só que a boneca no centro de convivência não fazia no mesmo dia, né? A gente ia ter que ir toda sexta por um mês para poder fazer essa boneca. Aí no primeiro dia ela foi, tranquilo, amor. Aí a gente costurou a boneca juntas, e aí não acabou. Aí na sexta seguinte ela foi. Aí ela costurou a boneca de novo, não sei o que, beleza. Aí na terceira, ela falou assim comigo, nossa, eu não quero ir não. Não quero de jeito nenhum ir. Aí eu falei, não, tudo bem, se você não quer ir, a gente não vai. Aí eu falei assim, falei assim, não, então eu vou. E eu vou terminar a boneca. Aí você fica aqui. Ela falou assim, não, eu vou sim. Aí foi comigo. Aí a gente terminou a boneca. E aí estava bem próximo da época de eu sair da residência, que é uma coisa que, para a gente que é AT, é muito difícil. O morador, ele dá de 10-0 na gente né, nessas questões aí de despedida, né? Porque eu estava muito aflita, porque eu ia sair, e a moradora estava fazendo a boneca comigo e estava tranquila. Aí eu fui contar para ela que eu ia sair. E a gente já tinha feito a boneca, tinha uma semana que a gente tinha terminado, e contei para ela, olha, eu vou sair da residência, expliquei para ela, né? E aí faltava uma semana para eu sair. Aí, quando eu cheguei no final do último dia, eu virei para ela e falei assim, eu vou sair, né? E aí dei tchau, me despedi. Ela pegou essa boneca que a gente tinha feito, jogou pela janela e falou assim, pode ir embora então. E jogou a boneca pela janela. E aí porque
na psicose é tudo muito concreto, né? Assim, né? E aí foi essa saída pelo concreto, né? E aí foi a forma dela lidar com a saída, né? Que foi uma forma muito melhor que a minha, né? Porque eu fiquei aí lamuriando um tempo e ela jogou a boneca para fora e pronto, estava tudo certo. Então, assim, não necessariamente o sujeito a gente vai fazer um trabalho contínuo que ele precise lembrar detalhadamente de cada coisa, assim, né? Assim, a gente vai trabalhar com o cotidiano, com a demanda do dia, né? Porque às vezes a demanda dele do dia não vai ter nada a ver com a demanda do dia anterior. Tem mais perguntas? A Silene está perguntando: todas as pessoas foram transferidas para a residência terapêutica ou há algum critério? Então, o processo de desinstitucionalização, ele tenta fazer um contato com a família, né? Assim, o problema disso é que muitas famílias deixaram essas pessoas no hospital, né, por muito tempo, porque não, não conseguiam lidar, né, assim, ou esqueceram, ou sumiram. Então, muitas pessoas saem quando acontece a reforma e o processo de desinstitucionalização, essas pessoas não têm vínculo nenhum com a família. Então, essas pessoas que não tinham vínculo nenhum com a família foram encaminhadas para o serviço residencial terapêutico. Mas, né, isso depois que tentarem, de alguma forma, fazer esse enlace com a família para ver a possibilidade desse sujeito retornar para a família. Muita família não topa, assim. Muita família não topa, muita família não dá conta, e aí esse sujeito é encaminhado para a residência. Mais alguma? Pessoal, pode ficar à vontade para fazer pergunta para a Natália, tá? A Natália está perguntando quais foram suas principais dificuldades no início. Então, as minhas principais dificuldades no início foi abrir mão do meu próprio desejo, assim, porque a gente entra na residência com uma ideia muito... A gente entra muito empolgada, assim, com a ideia de, eu vou transformar a vida desse sujeito, né? E aí, como a gente escuta muito essa ideia, né, de que é uma clínica na rua, né, de que é uma clínica que a gente vai fazer vinculação nesses espaços, a gente acaba empolgando muito, assim. E aí, num determinado momento, eu deixei o meu desejo passar, assim, né, no começo, né, e aí porque tem morador que não vai topar tudo isso, né, assim, sair, e eu estava num contexto que os moradores eram idosos, eles não queriam fazer essas voltas todas que eu queria. Então, a parte que eu mais tive dificuldade no começo foi lidar com o meu próprio desejo, né, e que às vezes fazer com que eu não escutasse o sujeito, né, então foi um processo. É isso. A Andressa está colocando aqui no chat: não ficou muito claro para mim a meta terapêutica dentro da atuação do AT. Existe um ganho de autonomia no cotidiano dessas pessoas? Me parece que o grande desafio é o contato com a sociedade. Porém, a gente sabe que no imaginário social existem muitos paradigmas, preconceitos, e isso sabemos que o paciente vai sempre encontrar. Minha dúvida é: eles desenvolvem habilidades para lidar com a sociedade e seus preconceitos sozinhos? Então, a ideia, né, e aí depende de cada projeto, né, assim, a ideia é que o sujeito consiga se desenvolver de acordo com cada caso, né, assim. Lá na residência tinha um morador, né, que a meta a longo prazo do projeto terapêutico dele era ele
construir, era ele sair da residência e morar numa casa dele, sozinho, assim, né? E aí tinha várias formas, né? Assim, tinha várias coisas que precisavam acontecer para chegar nisso, né? Assim, e aí é uma meta a longo prazo, né? Para ser trabalhado com o tempo, mas outros não, assim, outros não tinham essa meta de sair, mas a reinserção social, né? A possibilidade desse sujeito retornar à sociedade, assim, né? Na verdade, retornar não, porque ele sempre esteve, né? Mas de possibilitar com que ele circule, né? De garantir o direito dele circular, isso é o que é um pouco e tem sim, tem ganho de autonomia, né? Assim, e aí, por exemplo, ganhos que às vezes a gente acha que é pouco, mas não. Assim, no hospital psiquiátrico, muitos comiam com a mão. Eles chegam na residência comendo com a mão. E aí tem um processo de ensinar eles a comerem com a colher, com garfo. E aí tem um processo deles conseguirem colocar a própria comida, né? Assim, que não acontecia no começo, assim, tinha que dar a comida, colocar a comida no prato, né? Então, assim, tem ganho de autonomia nos vários níveis. Tem mais. O Antônio está perguntando qual foi o nível de contra-transparência. Contra-transferência? Transparência que ele colocou aqui. Eu acho que ele quis dizer transferência. Transferência, né? Então, acho que sim. É um negócio que que a gente acaba tendo que dosar, assim, né? No começo, eu tive isso, né? Um negócio que passou, um desejo que foi para além, e aí acabou me impossibilitando de escutar, né? E aí, num outro momento, né, eu consegui, de alguma forma, construir junto com o sujeito, assim, né? Entendendo que o meu desejo de fazer alguma coisa por esse sujeito estava presente, mas não passava assim esse desejo do próprio sujeito. Mais uma aqui. A Débora perguntou se você já sentiu medo de atender algum morador. Medo não. Eu já senti medo de fazer intervenção errada. Assim, mas eu não senti medo de atender. Assim, eu já senti medo de fazer alguma intervenção que possa prejudicar, assim, no começo, né? Depois a gente vai... E, assim, né? A gente precisa ter o cuidado, né? O cuidado precisa ser constante, né? Com qualquer atendimento que a gente vai fazer, né? Não só dentro desse contexto de atendimento. A Natália está perguntando, hoje em dia na residência, a equipe é formada por quais profissionais, além do AT? Então, na residência é o AT, né? Um supervisor técnico, que aí é um profissional da área da saúde, que é formado nas residências que eu tive contato, ou era psicólogo, ou era TO, tem algumas casas que são enfermeiros, mas aí é da área da saúde, aí vai depender de cada caso, de cada casa. E tem uma equipe de cuidadoras. A equipe de cuidadoras, ela funciona com aquela escala 12/36. Então, ficam 2 de manhã, 2 à noite, depende, tá? Cada residência vai funcionar de uma forma. Estou na residência que eu trabalho. Eram 2 de manhã, 2 à noite, e aí trocava, né? Mais 2 de manhã, mais 2 à noite, e tinha uma feriz, uma auxiliar de serviços gerais que ia toda semana fazer uma limpeza mais bruta assim na casa. A equipe são essas pessoas. A Adeliane está perguntando como é definida a meta de trabalho e a prioridade seria a autonomia do sujeito? Então, é que vai depender de cada caso. A meta do trabalho depende do caso. Por exemplo, tem morador que uma das metas do trabalho do AT era conseguir fazer uma articulação com a família para fortalecer o vínculo do sujeito com a família. Tem caso que isso mais atrapalha do que ajuda. Então, vai depender, a meta do trabalho vai depender de cada caso. Né? Mas é claro, né, o AP está pautado aí, né, de construir junto com o sujeito uma autonomia, né, assim, de possibilitar com que ele circule. Isso são metas claras do AP, mas aí a meta principal de cada caso vai depender.
Eu tinha uma moradora que uma das metas principais dela era incentivar ela a escrever, porque ela gostava muito de escrever. E aí a gente percebeu que na escrita dela, ela contava a história de vida dela, que ela não falava, mas contava escrevendo. Então, a gente começou a incentivar, de alguma forma, a escrita para ela conseguir fazer amarrações da história de vida delas. Então, vai depender de cada caso. A Mariana está perguntando: ainda existem manicômios legalizados? E por que sempre ouvimos mais casos em Minas Gerais? Ou é só uma coincidência? Existem manicômio judiciário, é um manicômio legalizado, né? O manicômio judiciário existe, é um absurdo ele existir, ele existe, e eu acho que não é que existem mais em Minas, eu acho que é porque Barbacena foi um grande nome, né? Assim, então, às vezes a gente acaba falando mais de Minas, mas existiu no país todo. Né? E manicômio judiciário é legalizado e é judicialmente aceito, né? Assim, inclusive tá aí, acontece e dentro do contexto da luta antimanicomial que eu estou, fala-se pouco sobre. A Alice está perguntando: o cargo de AT é exclusivo do psicólogo? Não. O AT é exclusivo para profissional. Mentira. O AT não é exclusivo para profissional de saúde mais. No começo, ele era somente para auxiliar de enfermagem. Mas hoje, a formação do AT, né, existe um instituto que chama A Casa, se eu não me engano, que tem uma formação de AT lá, de um curso, mas a formação de AT ela não é regulamentada, né? Então, muitos ATs acabam formando na prática, né? Assim, e não tem limitação de área, assim, né? Uma cuidadora, se ela tiver interesse em aprofundar, ela pode muito bem fazer uma construção aí de arranjos e em algum determinado momento ela conseguir, né, atuar como AT, né? Não tem dentro das residências terapêuticas, os ATs, que são os estagiários que vão para a residência, são estagiários da área de saúde, mas a prática do AT não é somente para a galera da saúde, tanto que o pessoal da educação hoje tem uma participação grande aí no AT. A Priscila está perguntando: quais são os tipos de cliente, em quais condições e que mais procuram a AT? Então, hoje, antes eram casos de pessoas em sofrimento psíquico mais grave, assim, né? Psicótico, era mais esse contexto. Hoje não. Hoje a gente tem AT para pessoas autistas, né? Que é um AT que é esse AT que as pessoas da educação, de alguma forma, têm construído um saber também em cima dele. Então, não é um. É isso. Pessoal, a gente vai encerrar o evento, né? Porque a gente já está no tempo limite. A gente agradece a sua participação, Natália. A equipe do Desembolando fica muito agradecida pela sua presença. Gente, a lista de presença está no chat, tá? Fiquem atentos. Estamos passando a lista de presença de novo. E é isso, Natália. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? E é isso, gente. Tenha uma Eu que boa agradeço. noite. Obrigada, gente. E só lembrando que o nosso próximo evento é no dia 5/4. A gente vai falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho. Por quê e para quê. Então, toda segunda-feira a gente tem evento. Então, gente, no mesmo horário, de 5h30 a 6h30. Não percam, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.